E aí galera, tudo bom? Preparados para o vídeo 3? Agora a gente vai começar com física. Vamos ler a questão 76. A figura representa de forma simplificada o Autódromo de Tarumã, localizado na cidade de Viamão, na Grande Porto Alegre. Bom, aí ele continua falando que um encontro de automobilismo nós temos três veículos. Um kart, uma Fórmula 1 e uma Stock Car. Bom, aí ele te dá o circuito, né, na prova, ele te dá que eles estão em curvas diferentes, e ele te dá uma tabela 1 e uma tabela 2, que ele te dá a massa do kart, da Fórmula 1 e da Stock Car, né, uma comparação entre as massas, né, o quão maior é a massa da Fórmula 1 em relação ao kart e do Stock Car em relação aos outros dois, certo? E a tabela 2 relaciona os raios das curvas em que eles estão. Então ele falou raio, falou massa, né? Então você já logo deduz que você vai trabalhar com força centrípeta. Então ele fala, sendo FK, FF, FS os módulos das forças resultantes centrípetas que atuam em cada um dos veículos nas posições em que eles se encontram na figura, é correto afirmar que. Então ele se pede apenas uma comparação, né? Quem é maior, quem é menor e quem é dos três mediano, né? Então simplesmente isso. Vamos ver no quadro como é que se faz. Bom, galera, aqui nós temos uma visão geral da minha questão. Veja aqui, aproximando, a minha tabela 1, que me dá a massa do kart, a massa da F1, que é 3 vezes a massa do kart, e a da Stock Car, que é 6 vezes a massa do kart, e, consequentemente, 2 vezes maior que a massa da Fórmula 1. Aqui nós temos o raio, tala larga e a curva onde está o kart, certo? Então, 2R. R, a curva do laço, que é a curva onde está a Fórmula 1, e a curva 1 é onde está o Stock Car, né? Então, temos aqui os raios. Sabemos a fórmula de força centrípeta, mv2 sobre R. Bom, ele chamou de FK a força centrípeta do kart, que será massa M vezes V2 sobre 2Rs. Ok? Bom, isso aqui é igual a meio vezes M V2 sobre R. Ok? Saiu meio feio aqui. Bom, a força da Fórmula 1 é igual a Fórmula 1, 3Ms, vezes V2 sobre R. Ok? O que eu vou fazer com isso aqui? 3 vezes M V2 sobre R. Próximo, F da Stock Car. O que acontece? Eu tenho M, 6 M's, vezes V2 sobre R, que é 3 R's. Ok? O que eu vou fazer aqui? 6 sobre 3, 2. Repare. O que eu fiz com os 3? Eu isolei o MV2 sobre R, porque isso aqui vai ser uma constante. Ok? Então, o que vai diferenciar as forças é quantas vezes foi multiplicada essa constante, porque a velocidade no exercício falou que é a mesma para todos. Então, F de K é metade dessa constante. F de F é 3 vezes essa constante e F de S é 2 vezes essa constante. Então, o maior de todos é o F de F, que é maior que o segundo, que é F de S, que é maior que F de K. Então, essa é a minha resposta do exercício. Bom,
Continuando, a gente ainda tem a questão 7.7, certo? Vamos ver. Em um jogo de sinuca, a bola A é lançada com velocidade V, de módulo constante igual a 2 metros por segundo. Então, veja aí a figura 1. Em uma direção paralela às tabelas laterais maiores da mesa, conforme representado na figura 1. Ela choca-se de forma perfeitamente elástica com a bola B. Opa, já falou um negócio de choque, então já sabemos que vai trabalhar com quantidade de movimento, que envolve choques. Perfeitamente elástica, inicialmente em repouso, e após a colisão, elas se movem em direções distintas, conforme a figura 2. Então a bola A se move na direção, né, na direção diagonal lá para cima, né, com uma velocidade agora V', e a bola B para outra diagonal. Sabe-se que as duas bolas são de mesmo material e idênticas em massa e volume. A bola A tem imediatamente, depois da colisão, velocidade V' de modo igual a 1 metro por segundo. Desprezando-se os atritos e sendo E'B a energia cinética da bola B imediatamente depois da colisão e EA a energia cinética da bola A antes da colisão, a razão é E'B, sobre EA é igual a. Bom, vejamos no quadro como resolvemos essa questão. Nesse exercício, temos que fazer algumas considerações primeiro. Bom, não entendendo as letras que serão usadas no exercício. E'B, energia cinética de B após o choque, certo? E de A, energia cinética de A antes do choque, ok? O V, que é o V de A antes do choque, é 2 metros por segundo, e o V', que é a velocidade de A depois do choque, é igual a 1 metro por segundo. Essa é a minha situação antes do choque e essa é a minha situação depois do choque. Choque perfeitamente elástico. Então, coloca aqui antes. Então, a conservação da energia mecânica, certo? Então, a minha conservação de energia mecânica. Outra coisa, massa de A. Ele falou no exercício que é igual a massa de B, que nós vamos chamar de M. Ok? Então, vamos lá. Energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. Certo? Então, vamos lá. Energia mecânica antes, eu só tinha quem? Bom, eu não vou ter energia potencial gravitacional, que nós estamos considerando no mesmo plano. Energia elástica não tem, porque não tem mola. Então, só tem energia cinética. O B está parado, então é zero. E o A é massa de A, M, V de A, que é o V mesmo, ao quadrado, sobre 2. Mais nada, né? Porque o B está parado. É igual a depois. Eu tenho a massa de A, vezes V, que é V', V' ao quadrado, sobre 2. Certo? Somado agora com massa de B, vezes V de B ao quadrado. Vamos chamar de V' de B, né? Porque é depois do choque, sobre 2. O que eu posso fazer para melhorar? Cortar todas as massas, porque são iguais. E todos os 2. Então, V ao quadrado, que é 2 ao quadrado, 4, é igual a V' ao quadrado, que é 1 ao quadrado, 1. Mais V'B ao quadrado. V'B ao quadrado é igual a 3 metros por segundo. Já vocês vão saber por que eu não passei esse quadrado para cá. Mas se você quiser passar, não vai ter problema no exercício. Bom, vamos perceber aqui. Ele quer E'B dividido por EA.
L'b é massa vezes V'b ao quadrado sobre 2. Aqui já surge a minha resposta. Eu não passei o quadrado para lá porque aqui ele vai pedir V'b ao quadrado e não só V'b. Dividido por massa vezes V, não é V', porque é antes do choque, que eu quero A. O B eu quero depois do choque. O A eu quero antes, certo? Então vamos lá, sobre 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, esse M com esse M. Então eu tenho, desculpe que aqui está ao quadrado, V'b ao quadrado, 3 metros por segundo. Dividido por V ao quadrado. V é 2 ao quadrado, 4. 3 sobre 4 é a minha resposta do exercício. Continuando. Questão 7 e 8 agora. O sifão é um dispositivo que permite transferir um líquido de um recipiente mais alto para outro mais baixo, por meio por exemplo, de uma mangueira cheia do mesmo líquido. Na figura que representa esquematicamente um sifão utilizado para transferir água de um recipiente sobre uma mesa para outro no piso, R é um registro que, quando fechado, impede o movimento da água. Quando o registro é aberto, a diferença de pressão entre os pontos A e B provoca o escoamento da água para o recipiente de baixo. Bom, considere que os dois recipientes estejam abertos para a atmosfera. Então, a pressão atmosférica está agindo neles. E que a densidade da água seja igual a 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. E que gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. De acordo com as medidas indicadas na figura, com o registro R fechado, a diferença de pressão PA menos PB entre os pontos A e B é igual a quanto? Vejamos no quadro a resolução. Bom, repare aqui na nossa situação, né? A gente tem aqui... Bom, caiu ali. A gente tem aqui o meu becker, né, com o meu líquido, a minha água. Aqui nós temos o meu sifão e tem um outro becker aqui embaixo, né? Temos a altura 0,4, a altura 1,2. Temos a densidade, que eu fiquei com a letra grega ρ, mas se você quiser usar D, né? Densidade da água é igual a 10 a 3 kg por metro cúbico. Gravidade, e com o R fechado, ele quer saber PA menos PB. Vamos denominar esse ponto aqui de 1. Nesse ponto aqui, que pressão que exerce nele? A pressão atmosférica. Ponto A. Existe a pressão A. Ok? Vou apagar aqui um pouquinho. Bom, então, pela lei de Stephen, pressão atmosférica, certo? Menos pressão de A igual a dGH. Ok? Rho vezes G vezes H. Ok? Que é a minha pressão nessa coluna aqui. Essa coluna de 0,4 metros. Certo? Então, se eu subtrair a pressão aqui pela pressão aqui, eu tenho a pressão dessa coluna de água. Ok? O que é a mesma coisa do que dizer que a pressão atmosférica é igual a pressão em A, ok? Mais dGH. Ok? Então, essa pressão que está sendo exercida aqui é a pressão em A mais a pressão da coluna de água. Ok? Bom, se formos tomar esse ponto como 2 e temos o B,
Aqui também está exercendo a pressão atmosférica. Pressão atmosférica é igual a pressão em B mais ficou parecendo um P, ρ vezes G vezes H. Pressão atmosférica é igual a essa pressão atmosférica. Então, PA mais ρ, que é igual a 10A3, densidade da água, vezes G, vezes H, 0,4. É igual a pressão em B, mais ρ, vezes G, vezes H. Certo? Está aí a nossa equação. Como ele quer PA menos PB, eu vou passar o PB para cá. E isso aqui, tudo vai para lá. PA menos PB é igual a 10 vezes 1,2, 12. 12 vezes 10A3, 12.000. Menos 0,4 vezes 10, 4. Vezes 10A3, 4.000. Isso aqui é igual a 8.000. Desculpa. Pascal. Certo? Essa é a minha resposta para esse exercício. Bom, questão 7.9. Ele vai te dar um texto falando do deserto do Atacama, porque que é tão seco. Vamos só ler o enunciado para saber que informações a gente tem que buscar no texto. Repare que o enunciado ele vai me pedir para completar lacunas. Então, como que eu vou completar essa lacuna? Com lacunas com informações do texto. Então, vamos ler o enunciado primeiro. Baseando-se na leitura do texto e dos conhecimentos de processos de condução de calor, que matéria que eu vou tirar da minha mente? Condução de calor. Aquele processo de condução, convecção e radiação. É correto afirmar que o ASPS, que vai estar lá no texto, né? Tal e tal e tal, e a escassez de nuvens na região do Atacama, tal e tal e tal. Então veja pelas alternativas que ele vai falar de convecção e radiação. Então vamos ver o que o ASPS faz, né, com a convecção, o que as nuvens da região do Atacama fazem com a irradiação. Certo? Então entendido isso, vamos para o texto. A região situada no norte do Chile, onde se localiza o deserto do Atacama, é seca por natureza. Ela sofre a influência do anticiclone subtropical do Pacífico Sul, ASPS, e da Cordilheira dos Andes. Bom, o ASPS, região de alta pressão na atmosfera, atua como uma tampa que inibe os mecanismos de levantamento do ar necessário para a formação de nuvens e ou chuvas. Repare, tem uma tampa que está inibindo esse mecanismo de levantamento de ar. E que você associa com levantamento, abaixamento de ar? A minha convecção. O melhor caso que a gente pode apresentar é o ar-condicionado, o meu refrigerador, né, na geladeira, né, congelador na geladeira, né, que faz com que o ar frio desça e o ar quente suba. Certo? Então ela inibe os mecanismos de levantamento de ar necessário para a formação de nuvens ou chuvas. Ok? Então, se inibe esse levantamento do ar, então inibem as chuvas, né? Por isso que ele é tão seco. Nessa área, há umidade perto da costa, mas não há mecanismo de levantamento. Por isso não chove. A falta de nuvens na região torna mais intensa a incidência de ondas eletromagnéticas vindas do Sol, aquecendo a superfície e elevando a temperatura máxima. Bom, então eu não tenho nuvens, então vai ser mais incidente as ondas eletromagnéticas vindas do Sol. Lógico que isso é radiação. Então, se está vindo mais ondas eletromagnéticas, então é mais radiação. Logo, a resposta já sabemos, dificulta a convecção, favorece a irradiação de calor
Letra C. Então entenda como é que é. Como é que é o deserto do Atacama para outros vestibulares. Então ele tem um mecanismo que inibe a convecção, dificulta a convecção. Então o levantamento de ar. Então você pensa no ciclo da chuva, né? Desculpa, da água, que a água evapora, aí forma as nuvens, né? E depois precipita, ok? Então tem um mecanismo que impede essa, cadê no texto? Levantamento do ar necessário para a formação da nuvem e, consequentemente, da chuva. Então, se eu não tenho nuvem, a nuvem é tipo como se fosse meio que um bloqueio para a radiação solar. Como eu não vou ter nuvem, vai ser mais radiação solar ainda naquele lugar. Então, já não tenho chuva, vai ser seco. Eu tenho mais radiação solar ainda, aí vai ser mais seco. Por isso que o deserto do Atacama é tão seco, como está no nosso título. Então veja, respondemos a questão e entendemos o texto, o que ele fala. Certo? Gostou desse vídeo? Dá um like pra gente, né? Dá um joinha. E curta nossa página no Facebook. Qualquer dúvida, temos e-mail, tem Facebook, né? E etc. Ok? Vemos no próximo vídeo.